Bem-vindo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí me assistindo neste momento. Essa lei também traz situações para direito de família no seu artigo 15, e é um artigo de entendimento muito simples. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528, parágrafo 3º e seguintes do CPC, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Então, se mantém ainda direito de penhorar bens, tá? Direito de cobrar valores, mas a prisão civil do devedor de alimentos vai estar restrita à modalidade domiciliar. Agora, o que eu questiono sobre isso? O que eu critico sobre isso? Precisava? Não precisava, né? Não precisava. Por quê? Porque já há um encaminhamento do STJ profícuo nessa matéria, longo nessa matéria, inclusive determinando o uso de tornozeleira eletrônica, que a lei também não especificou. Se o credor dos alimentos encontrar o devedor que devia estar em prisão domiciliar, zanzando, fazendo compra no mercado, ele já descumpriu a prisão civil domiciliar e está sem tornozeleira eletrônica. Viu aí alguém que devia estar em prisão civil domiciliar por devedor de alimentos, foi visto correndo na rua, fazendo exercício. Pois é. O que pode ser feito, então, nessa situação? O credor dos alimentos vai fazer prova disso, óbvio, né? E informar nos autos assim que o processo retornar, tá? Informar nos autos que houve o descumprimento da prisão civil domiciliar para que o juiz possa converter efetivamente em prisão civil a partir do 30 de outubro, tá? Então, vai haver a necessidade do nosso credor ter que se manifestar no processo para conseguir converter da prisão civil domiciliar para a prisão civil mesmo a partir do dia 30 de outubro. Se ele nada disser, presume-se cumprida a prisão civil domiciliar, mesmo que o nosso devedor esteja livre, né, praticando aí as mesmas atividades que o credor. Direito sucessório, a Lei 14.010 também traz regrinhas para direito sucessório lá no seu artigo 16, mas vai ser o último artigo que a gente vai tratar, certo? Tem outros? Tem, e eu te convido a, depois que terminar o webinário, pegar essa lei, dar uma olhadinha, são pouquíssimos artigos mesmo, tá? Muitos foram vetados pelo presidente, para que você depois dê uma lida na lei inteira, tá? Mas a gente vai tratar agora, por fim, do artigo 16, que são regras para o direito sucessório. Diz ali o artigo 16, ó. O prazo do artigo 611 do CPC para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. E o prazo de 12 meses, também do artigo 611 do CPC, para que seja ultimado o processo de inventário de partilha, caso iniciado antes de 1º de fevereiro de 2020, fica suspenso a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. O que a gente tem aqui, né? O artigo 611 do CPC, ele vai dizer que a família do falecido tem prazo de até 2 meses após a abertura da sucessão para iniciar o processo de inventário a fim de não pagar multas. Pode abrir depois de 2 meses do óbito? Pode, mas daí tem, né, possibilidade da aplicação de multa. Então, o ideal é que seja aberto até 60 dias após a data do óbito, tá? Agora, para você que não é aluno de direito, o que é a abertura de sucessão? Ou para você que é aluno de direito e que ainda não trabalhou direito sucessório, porque ele é visto mais no final do curso, tá? De uma forma bem simples, bem básica, a abertura de sucessão é a data do óbito do falecido. A partir do momento em que há o óbito do sujeito, né, o óbito aí deste familiar, tá, abre-se a possibilidade de sucessão de direitos, bens e direitos do falecido para aqueles que serão considerados seus herdeiros, aqueles conforme a ordem de vocação, né, do direito sucessório, tá? Então, isso basicamente é abertura de sucessão. Ela se dá a partir da data do óbito, onde então se abre um leque, né, de possibilidades aí, onde a partir da data do óbito
a gente vai ter várias pessoas podendo ser consideradas herdeiros e pleiteando o direito de suceder, de receber bens e direitos que eram, então, de titularidade do falecido. Tá? Por isso, a abertura da sucessão, a abertura da disputa pelos herdeiros aos bens e direitos do falecido. Ninguém quer a dívida, né? Só querem os bens e os direitos. Tá? Então, a abertura da sucessão, teoricamente, ela se inicia a partir da data do óbito do indivíduo. Tá? E aí depois ele tem, a partir da data do óbito, 60 dias para abertura, para que a família providencie, né, para que o responsável providencie o início do andamento do processo de inventário na justiça ou de forma extrajudicial, nas situações que cabem ser feitas de forma extrajudicial. Agora, voltando para a RJET, o que o artigo 16, então, vai trazer, né? Que esse prazo de 2 meses, de 60 dias para iniciar o inventário, fica suspenso até 30 de outubro, quando termina a vigência da RJET. Então, para as sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro. Então, quem morreu de 1º de fevereiro em diante, aquela obrigatoriedade de abrir o processo nos próximos 60 dias sob pena de multa está suspensa. Então, até porque o Poder Judiciário também, em um determinado momento, houve paralisação. Né? Então, quem faleceu a partir de 1º de fevereiro, os familiares vão ter esses 60 dias para abertura do inventário, começando a contar ao fim da vigência da Lei 14.010, que é 30 de outubro. Então, de 1º de fevereiro a 30 de outubro, se suspende a exigibilidade do período de 60 dias para iniciar o inventário. E o parágrafo único, né, que a gente já leu ali, a questão do inventário devendo terminar em 12 meses e que, em razão disso, a gente teria a suspensão de 12 de junho, né, a 30 de outubro deste período de 12 meses. Vamos combinar, né? No direito brasileiro são raras as exceções em que um processo de inventário tramitando no Poder Judiciário termina em 12 meses. É mais fácil tu ver isso no inventário extrajudicial do que no inventário judicial, tá? São poucas as exceções que o inventário grande, com muitos herdeiros, muitos bens, terminam em 12 meses. Então, o 611 vai dizer que os inventários, o processo de inventário, ele tem que começar e terminar em 12 meses. Só que daí a RJET vem e diz assim, ó, tem que terminar em 12 meses, mas estamos suspendendo tudo. Então, no período da vigência da RJET, vai suspender os 12 meses também. Então, o que acontece? O processo de inventário está tramitando bonitinho, né? Veio a RJET, vai suspender de 12 de junho a 30 de outubro, processo não anda, este tempo não conta, acabou 30 de outubro, continua o processo, né, continua este prazo de 12 meses a ser contado. Ele não zera porque não é caso de interrupção, é caso de suspensão de prazo prescricional. Ele continua a contagem. Então, digamos, se eu tenho um processo de inventário que já passou 8 meses desse prazo de 12, já ficou 8 meses na justiça, veio a RJET, suspende até de 12 de junho a 30 de outubro. Acabou 30 de outubro, ele tem mais 4 meses para correr na justiça, para fechar o período de 12 meses de início e término do processo de inventário. Tá? Olhe bem, na questão sucessória, abertura de sucessão, né, a obrigatoriedade de entrar com o inventário nos próximos 60 dias a partir da data do óbito, a partir da abertura de sucessão, se conta em óbitos ocorridos a partir de 1º de fevereiro até 30 de outubro. Para andamento processual de inventário, o prazo é outro. É de 12 de junho a 30 de outubro, que é o período efetivo, né? O período de vigência da Lei 14.010 de 2020, carinhosamente chamada de RJET ou REJET, mas que todo mundo conhece como Lei da Pandemia. Por hoje era isso, agradeço muito que você está aí comigo, ficou até agora comigo, tá? Espero que tenha sido útil.